e que o Senhor venha reinar nesse culto, porque esse culto aqui é para Ele e somente para Ele. Amém? Amém, irmãos? Baixemos nossas cabeças e entremos em comunhão com o Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, bendito seja teu santo nome. Obrigada, meu Deus amado, porque mais um dia que o Senhor nos dá de presente, ó Deus, que possamos, ó Pai amado, não esquecer, mas tentar não lembrar, Senhor, daquilo que nos aflige, meu Deus, que possamos lançar sobre Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que esse culto, Senhor, seja para Ti, Senhor, seja em louvor do Teu santo nome, meu Pai. Apesar, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas limitações, ó Deus, mas nós estamos aqui, Senhor, juntos, ó Deus, agrupados, ó Deus, com fino propósito, ó Pai, de Te adorar, Senhor, bendizer Teu santo nome, aprender mais de Ti, Senhor. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, meu Deus. Afasta de nós, Senhor, qualquer mal, meu Pai, e que o Teu Espírito Santo venha estar sobre nós. No nome de Jesus, amém. Oi, som. Oi. Oi, som. Convidar a igreja a ficar em pé para louvarmos juntos o nome e adorar o nome do Senhor. Diz ao mar, aqui te detens, da forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detens, da forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida, que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante do meu
diante do nome do Senhor. Diga a Ele, Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu rei. Prostre-se diante do Criador. Vou me adorar. Prostrado ficar rendido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 100. Salmo 100, que diz assim: hino de ingresso ao templo. Pode colocar? Pronto. Vamos lê-lo em uma só voz, nessa tradução que está aí, e vamos dizer bem forte, bem juntos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos repetir esse 5º versículo que diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que coisa boa louvarmos o nome do Senhor Jesus. Saber que a sua misericórdia, irmãos, se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Ontem eu estava até comentando isso com meu esposo, dizendo assim: nossa, como o nosso Deus é misericordioso. Porque Ele é a razão, irmãos, de Deus olhar para você, você olhar para mim, e juntos nós adorarmos o nome dEle. Eu chamo aqui as crianças para o seu culto infantil. A gente vai fazer uma oração agora pelo culto das crianças. Eu vou chamar aqui o irmão Júlio para fazer essa oração. Vamos fazer a oração. Oremos. Nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença. Nós agradecemos porque Tu tens sido bondoso para conosco. Agradecemos porque a Tua misericórdia, através do sangue do Teu precioso Filho, nos encontrou e nos remiu e nos lavou, e nós hoje somos chamados Teus filhos. Nós queremos Te pedir nesse momento para uma bênção especial para o culto infantil, para as professoras, Senhor, que vão recolher as crianças agora para a salinha, que elas possam aprender mais da Tua santa palavra. Fica conosco, Senhor, o restante do culto, com a palavra, com a adoração, com os louvores. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Agradecemos por tudo, não porque nós merecemos, mas em nome do Teu Filho Jesus, que vive, viverá e reinará para todos sempre. Amém. 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 Podem sentar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos selou com o selo da esperança, né? O selo da promessa. E quem tem a marca da promessa, levanta a mão. Quem tem a certeza da salvação, levanta a mão e diga: amém, eu tenho a marca da promessa. Então vamos cantar bem forte, bem bonito assim. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim,
promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir que estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazem desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diga comigo da promessa. Da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir que estou? Pois Ele prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos renovar e remover aquela pedra que ainda teima em querer ficar em nós. Amém, irmãos? Diga isso para o Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma-me
cheios de ti estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me chama para ressuscita-me. Vamos dizer mais uma vez? Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Posso fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me levas para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ressuscita-me. Amém. Nesse momento, irmão Marcelo. Irmãos, o nosso pastor, ele está em viagem, ele está em férias. Ele passará 15 dias ausente fisicamente, mas próximos, né? Porque nós temos um só Espírito. E que ele possa estar aproveitando bem suas férias juntamente com a Rose. Cadê o irmão? E eu chamo aqui o irmão Marcelo.
Amém. Boa noite a todos. Tá. Pregar a palavra de Deus há quem diga que sempre constitui no fracasso do homem. Porque qualquer pregador que está pregando as verdades ou transmitindo as mensagens do Evangelho, as mensagens de Deus, de certa forma, realmente ele ou ele já está fadado ao fracasso. Porque transmitir uma mensagem tão próxima ou igual àquilo que Deus de fato nos transmite, de certa forma não há como nós termos essa ousadia de acharmos que somos capazes de falar fielmente dessas verdades maravilhosas de Deus para as outras pessoas. Então, de certa forma, já é um fracasso. Então, a minha oração, como eu sempre peço a Deus nessa noite, é que não só Ele me capacite para falar, mas que Ele também nos prepare, enquanto audiência, para ouvir e receber a palavra do Senhor. Que Ele faça um milagre em mim, enquanto ouvinte da palavra dEle. Que Ele faça milagre em você, enquanto ouvinte da palavra dEle. E que ao ponto que nós formos aqui lendo essa mensagem, lendo as passagens bíblicas, que através do Espírito Santo de Deus, Ele já use você para entender, compreender aquilo que Deus tem preparado e quer que você aplique na sua vida. E nessa noite eu gostaria, o tema da nossa meditação, da nossa reflexão, gostaria de falar do tema de relacionando-se com Deus em meio às circunstâncias da vida. Se relacionar com Deus em meio às circunstâncias da vida. E quando nós concebemos essa ideia de relação com Deus, nós estamos falando que cremos num Deus pessoal que se relaciona, então, pessoalmente com nós, com as pessoas. Talvez a nossa relação com Deus possa ser que não passe ou não ultrapasse de uma expressão religiosa. Muitas vezes nós estamos tão cheios da religião que em muitas ocasiões nós não paramos para pensar como é que se dá essa nossa relação com Deus. Mas nós já entramos no automático e aí nós ativamos o modo de praticar a religião e achamos e concebemos a ideia que, simplesmente cumprindo algumas exigências da igreja, nós estamos de fato nos relacionando com Deus. Talvez nós estejamos aqui todos os domingos, talvez você dê aula na escola bíblica dominical, você prega o evangelho de púlpito, mas, de fato, como anda essa sua relação com Deus? Como você tem se relacionado com Deus no decurso da vida? Ao longo da sua existência, qual o grau de intimidade que nós temos com Deus? Como nós nos dirigimos a Ele? Qual a nossa concepção dEle? Será se o concebemos de fato como um ser pessoal, que devemos conhecê-lo, que devemos experimentá-lo, que devemos prová-lo, que devemos ter intimidade com Ele, que devemos desfrutar de experiências que de fato nós possamos sentir a sua presença e o seu agir em nossas vidas? O mundo anda meio complexo, o mundo anda difícil, o mundo nos impõe, a vida nos impõe situações que muitas vezes nos faz gemer, chorar, entristecer. A vida está complexa. Quando você para pensar na vida como um todo, você olha para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, pessoas passando fome, a economia mundial que você não sabe como ficará, você não sabe como estará o seu emprego amanhã, o seu empreendimento amanhã. Paira muitas dúvidas sobre as nossas cabeças. O mundo é acometido por uma pandemia, pessoas morrendo,
dia a dia, vítimas de doenças, outros passando fome, pessoas comendo, praticamente cozinhando com ossos, porque não tem o que levar ao fogão. O fato é que a vida se desenvolve dentro desse contexto, e nós estamos inseridos nele. E nós passamos por essa situação. E a pergunta é, mediante isso, diante destas verdades, dessas imposições da vida, como nós concebemos Deus? Como nós nos relacionamos com Ele? É fato que as relações, existem pelo menos 3 bases que compõem uma relação interpessoal. É você, os outros e o ambiente. As relações interpessoais, elas pelo menos estão pautadas nesses 3 níveis. Você se relaciona com as outras pessoas, você mesmo se influencia no modo de viver a vida, de pensar a vida. Os outros também, dos quais você faz parte da convivência, também influenciam na sua vida, mas o ambiente também que você está inserido. E assim é nossa relação com Deus. Então, veja só, diante da situação, diante do contexto que você se encontra, ele vai pautar o ambiente, o contexto que você está inserido, vai pautar a sua relação com Deus. Pessoas podem abandonar Deus, podem ser levadas a abandonar Deus, quando a sua vida vai tudo muito bem, obrigado. Pessoas podem abandonar Deus, deixar de se relacionar com Ele, quando a vida vai muito bem, obrigado. Quando você não tem carência nenhuma, nem na esfera financeira, nem na saúde, sua saúde está 100%, você se sente revigorado, a sua conta bancária está recheada, a sua conta bancária está gorda, não há nada que você veja que possa te afligir, não há nada te molestando, e você pode, dentro desse contexto, dentro desse ambiente, dentro dessa circunstância, achar que Deus é supérfluo, que você não precisa de Deus. Mas também você pode abandonar Deus quando tudo vai mal, quando nada está dando certo na sua vida, quando você está desempregado, quando você está na situação financeira ruim, quando você está em débito com seus credores, quando você não consegue honrar seus compromissos, quando a sua saúde está capenga, quando você mal consegue dar um passo que você se sente fragilizado, suas emoções não estão bem, e você pode ser levado a abandonar o seu relacionamento com Deus por julgar que Ele não está agindo na sua vida, que Ele está sendo demorado a agir na sua vida. Então, o contexto vai influenciar a nossa relação com Deus. Seja ele um contexto que vislumbre coisas boas ou más. E nessa noite, eu quero levar você, ou nos levar, na verdade, a pensar sobre esse nosso relacionamento com Deus em meio ao contexto da vida do qual nós estamos inseridos. Ou seja, se relacionar com Deus em qualquer momento. E para isso, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler 15 versículos, do 1 ao número 15. E durante a exposição bíblica, se você se permitir, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta ou ligada para você acompanhar toda a exposição dessa passagem. Êxodo, capítulo 19. A minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, eles vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creio sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista do povo, descerá sobre o monte. Só um minutinho, por gentileza. Versículo 12. Marcarás em redor os limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Versículo 15. E disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. Amém. Oremos. Santo Deus e Pai, Tu és o Deus de toda glória. Nos abençoa, Pai. Fala conosco, que nós possamos sair daqui com o coração cheio da Tua verdade, cheio da Tua palavra e cheio mais de Ti. Nos enche, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo. Consagra as nossas vidas, Pai, para que tudo aquilo que viermos a fazer seja para o louvor da Tua glória. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o povo de Israel, o contexto que nós lemos aqui, o povo acabara, o versículo número 1 diz que ao terceiro mês o povo chegou no deserto do Sinai. Ou seja, no segundo mês, faziam apenas 2 meses que o povo de Israel tinha sido libertado da escravidão no Egito. Havia 430 anos que essas pessoas, ou que esse povo, vivia sob o domínio dos faraós. Viviam em regime de escravidão. E agora, através de Moisés é constituído por Deus como grande libertador, e agora, através de Moisés promove a libertação do povo, que os liberta das garras de Faraó, os liberta do regime de escravidão, e agora vai conduzir esse povo para a terra prometida, para Canaã, a terra prometida por Deus. Esse é o contexto do texto que nós lemos. Um povo agora que foi liberto após 430 anos e está indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Só porque nesse intervalo, interposto entre a terra do Egito e a terra de Canaã, há um deserto. E nesse momento é onde o povo se encontra, em pleno deserto do Monte Sinai. O versículo 1 e 2 vai dizer que o povo acampou no deserto do Sinai, de frente ao monte. Era caminho, não estavam ainda na terra prometida, mas estavam em direção a ela. Estavam agora experimentando uma travessia, passando pelo deserto do Sinai. E o deserto, no contexto bíblico, é interessante, porque sempre traz uma mensagem de provação. O deserto é um lugar de provação. O deserto é um lugar de sofrimento. O deserto é um lugar de escassez. O deserto é um local onde a vida tem dificuldade de se desenvolver, um lugar inóspito. O deserto não foi feito para que o homem vivesse nele. É um lugar realmente de sofrimento.
é um lugar de provação. E veja bem, o povo de Israel é libertado de um regime de escravidão e agora, mesmo indo em direção à terra de Canaã, eles agora se encontram num deserto, num lugar árido, num lugar com pouca água, num lugar com pouca comida. Meus irmãos, nessa noite, eu quero dizer para você que os cristãos também são chamados a desenvolverem sua vida em meio aos desertos. Nós também passamos por deserto. Nós atravessamos deserto. E nós somos chamados, assim como o povo de Israel, para desenvolver esse relacionamento com ele por meio de experiências no deserto. E aqui, veja, um povo que há 430 anos estava escravizado na terra do Egito, longe da sua terra natal, onde o contexto religioso era completamente diferente. A maioria dessas pessoas aqui não conheciam José, que era um dos patriarcas, não conheciam a vida religiosa de seus pais. Ou seja, esse povo hebreu tinha um conhecimento muito raso, não muito profundo, sobre o Deus de Israel, sobre o Deus Jeová. Eles pouco ouviam falar, ou seja, era um povo que estava afastado da sua vida religiosa. E agora eles são chamados para ir para a terra de Canaã, para desenvolver um relacionamento de intimidade com esse Deus. Mas o fato é que agora, no deserto, esse Deus que eles pouco conhecem, eles estão diante de uma situação agora que impõe muitas dificuldades. Ora, talvez eles nutriram a esperança que assim que acabara de ser libertado da escravidão, da terra do Egito, chegariam repentinamente, chegariam muito rápido à terra prometida, e ali poderiam desfrutar de uma relação maravilhosa com Deus, gozando de toda a liberdade. Mas o fato é que agora eles se encontram no deserto, e eles poderiam começar a questionar. E de fato, esse povo, veja, o texto diz que ao terceiro mês, ou seja, fazia apenas que são 3 meses lunares, na verdade são 2 meses que eles tinham saído do Egito, e após esse período, só nesse local, no deserto do Sinai, eles passariam entre 11 meses a 24 meses. Ao todo, a sua estadia no deserto serão de 40 anos. Ou seja, um povo que sai, que é libertado, que sai do regime de escravidão, que almejava chegar logo ao paraíso, à terra prometida, agora experimentará 40 anos de peregrinação, de sofrimento no deserto. E é nesse deserto que o povo é levado a se relacionar com Deus. Meus queridos, eu não sei qual o deserto que você enfrenta. Eu não sei qual as provações que você está passando. Eu não sei o que você tem enfrentado para estar aqui hoje, por exemplo. Eu não sei o que você passa para manter sua vida em comunhão com Deus. O fato é, em alguma proporção, nós estamos, durante a nossa vida, nós estamos atravessando um deserto. Nós estamos passando um deserto. Viver é atravessar um deserto. Veja que analogia interessante. A Bíblia diz que nós cristãos, nós fomos libertados de quê? Do pecado. Nós fomos libertados do pecado e estamos agora, neste mundo, rumo a Jerusalém celestial. Que analogia interessante nós podemos fazer com esse texto bíblico lido em Êxodo. Agora, o texto diz que esse povo está no deserto, padecendo as suas dificuldades. E assim também nós, no nosso dia a dia, eu acredito que a maioria de nós não consegue estabelecer uma vida de plena alegria, de pleno estado de felicidade, mas nós travamos nossas lutas, nós travamos nossas batalhas. E o que é interessante aqui? Acompanhe comigo aí no versículo 3. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. O texto diz que Moisés foi ao monte, subiu ao monte para encontrar com Deus. E ele vai dizer que nesta subida, nesse encontro de Moisés no monte, o Senhor começa a dar ensinamento, a falar palavras, transmitir um recado
transmitir um recado por meio de Moisés para o povo, de como eles deveriam conceber a ideia dessa passagem pelo deserto diante dessas dificuldades. E é assim que Deus nos fala hoje. Deus nos chama a refletirmos essa relação com Ele enquanto você atravessa o deserto, enquanto você trava suas lutas, enquanto você padece, sei lá do que pode ser enfermidade, desemprego. O Senhor chama agora, dentro do contexto que você está vivendo, para ter uma relação com Ele. E o texto diz que Moisés sobe ao monte e tem esse encontro com Deus. E é interessante que o Senhor começa a estabelecer aqui as bases dessa relação, ou dessa relação que ele agora iria ter com esse povo. No versículo 4, ele vai dizer assim, acompanhe comigo. Moisés, versículo 3, ele diz, Moisés, fala isso para o povo. Versículo 4, olha o que o Deus está mandando Moisés dizer para o povo. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água e vos fiz chegar a mim. Ou seja, o Senhor está mandando Moisés dizer para o povo assim, olha, vocês estão em meio a provações, vocês estão atravessando um caminho de dificuldade, vocês atravessando um deserto. Mas veja, reflitam, pensem, façam essa reflexão, vejam o que eu fiz aos egípcios. Ou seja, Deus começa a trazer aqui a memória do povo, o que ele fez aos egípcios, ou seja, como ele libertou o povo. Muito provavelmente Deus estava trazendo aqui a memória, veja, a travessia do Mar Vermelho, como eu consegui fazer isso, abrir o Mar Vermelho para vocês passarem a pé enxuto, como eu providenciei que vocês fossem libertados dos exércitos dos egípcios. E veja agora como eu estou levando vocês, eu acho linda essa expressão, eu estou conduzindo vocês sobre asas de águia. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, reflitam, pensem, eu te livrei vocês do Egito, estou conduzindo vocês por esse deserto, estou conduzindo como asas de águia. Vocês estão voando, ou seja, essa expressão, a águia tinha um simbolismo muito grande em toda a Bíblia, e essa expressão que Deus está conduzindo o seu povo sobre asas de águia, ou seja, está dizendo, olha, eu estou conduzindo vocês de uma maneira que os problemas, mesmo que cheguem a vocês, eles não podem abater vocês, eles não podem derrotar vocês. Vocês estão sendo conduzidos como asas de águia, ou seja, vocês estão andando por cima. Aquilo, o exército de Faraó ficou lá embaixo, não consegue chegar a vocês. E ele chama mais uma reflexão ao povo. Pense bem, analisem. Olha que expressão maravilhosa no capítulo 4. E vos fiz chegar a mim. Algumas outras traduções dizem, olha, eu estou levando vocês, eu estou conduzindo vocês como asa de águia e estou trazendo vocês para perto de mim. Meus amados, é isso que Deus está fazendo conosco. Deus está nos conduzindo como asas de águia e nos levando, nos conduzindo, ou já nos trouxe para próximo dele. Então, nessa relação com Deus, no desenvolvimento dessa relação com Deus, pense sempre nisso, tenha isso na sua mente para que nunca você venha abandonar ou deixar de se relacionar com Deus. Lembre-se dos livramentos que Ele te fez, lembre de como Ele te conduz, como Ele te leva por caminhos, mesmo que sejam tortuosos, mesmo que sejam pelos desertos que você esteja atravessando, mas Ele vai te conduzindo, segurando, te segurando, com as garras de águia e levando para perto de você. Meu irmão, isso é para a gente encher o nosso coração de alegria. Você está sendo conduzido, eu estou sendo conduzido, eu estou sendo levado para perto do Senhor. E quando você está perto de alguém, quando você está próximo de alguém, isso quer dizer que você o quê? Se relaciona com Ele, que você tem intimidade com Ele. Então, meus queridos, pensem, reflitam sobre isso. Nessa relação com Deus, como Deus tem te conduzido durante essa sua travessia, durante esse deserto que você está enfrentando. No versículo 5 e 6 agora, o Senhor começa a estabelecer os limites dessa relação, ou na verdade, o tratado, as condições dessa relação. Acompanhe comigo o texto bíblico. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente
ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus agora começa a estabelecer os termos dessa relação com o povo. E ele começa a colocar aqui algumas condições. Ele diz, olha, se vocês ouvirem a voz, se vocês guardarem a aliança diligentemente, vocês serão abençoados. É isso que Deus está dizendo. Interessante como Deus fala a língua dos homens. Essa expressão aqui, para você entender esse texto bíblico, você tem que estar familiarizado como era estabelecido as relações de aliança no Antigo Oriente Próximo. Quando eu falo Antigo Oriente Próximo, eu estou falando ali na região do Iraque, do Irã, da Líbia, do Egito, do próprio Israel, e como era estabelecido esses tratados, essas alianças entre os povos. Essa aliança, ela era pautada numa relação de suzerania e vassalagem. Já ouviram falar isso? Quando a gente lê lá os livros de história, você vai escutar falar sobre essa relação, principalmente no sistema feudal, sobre essa relação de suzerania e de vassalagem. O que é isso? O rei suzerano, aquele rei, o todo-poderoso, ele impedia a sua vontade sobre os demais reis, ou seja, sobre aqueles reis mais fracos, e ele firmava um tratado, e ele firmava uma aliança com aqueles reis. Ele dizia assim, o suzerano, que é o grande rei, o rei que detinha o poder, dizia assim, olha, eu vou estabelecer a minha aliança com vocês. A partir de agora, se vocês obedecerem, eu vou deixar vocês cultivarem as terras, eu vou proteger vocês, eu vou estabelecer vocês uma aliança tal que quando vocês precisarem, quando vocês estiverem em guerra, eu entrarei com meus exércitos e irei proteger vocês. Mas para isso, vocês têm que obedecer. E o interessante, como Deus fala na linguagem do povo, que a Bíblia é escrita de uma forma que as pessoas que estavam escutando, ou as pessoas que estavam lendo, estavam identificando esse tratado, esse estabelecimento da aliança que Deus fez com o povo. É como se hoje você fosse comprar uma carta e passasse aqui no cartório para firmar ou como você escrevesse um e-mail mandando lá para confirmar, para dar garantia que aquilo que você está falando irá se cumprir. E é nesta aliança, é nesse contexto que Deus agora fala a língua daquele povo, porque eles conheciam essa forma de tratado, e o Senhor está dizendo, olha, se vocês obedecerem, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz, essa relação será tão maravilhosa de forma tal que eu irei vos abençoar. E essa era a proposta para o povo de Israel. E você pode estar pensando, tudo bem, mas hoje eu preciso barganhar com Deus, eu preciso ter esta relação de troca, se eu obedecer eu recebo isso ou aquilo. Na verdade, Deus já tinha estabelecido a relação com o seu povo. Na verdade, eu diria aqui que não é uma barganha, não é uma troca. Na verdade, o que eu poderia dizer aqui? É uma forma de dar continuidade a essa relação, a esse tratado. Então, se vocês obedecerem, vocês realmente irão desfrutar das bênçãos divinas. E é interessante no versículo 6, que ele vai dizer, vós sereis reinos de sacerdote. Essas são as bênçãos, está dizendo assim, olha, se vocês obedecerem, vocês serão um reino de sacerdote, ou como algumas versões traz, vocês serão um reino sacerdotal, vocês serão uma nação santa. Se tudo isso, vocês obedecerem à minha voz. E o interessante, meus irmãos, o leitor mais atento da Bíblia, ele vai fazer muito rapidamente essa aplicação do texto, porque lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Pedro vai pegar essa passagem e vai direcionar e vai aplicar à igreja de hoje. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós, meus amados irmãos, é que nós somos um reino de sacerdotes, é que nós somos uma nação santa, ou seja, a igreja. Há uma doutrina na Bíblia que nós, quando estamos estudando teologia, nós chamamos de o sacerdócio universal do crente. Ou seja, todos nós, eu e você, fomos chamados a ser sacerdote. Meu irmão, é interessante
algo que estava ali restrito ao povo de Israel, porque Deus disse: olha, dentre todos os povos, eu escolhi vocês, dentre todos, para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. E o maravilhoso disso, isso é motivo de alegria. Deus agora, os apóstolos agora, aplica essa verdade do Antigo Testamento para a igreja. Ou seja, nós somos um reino de sacerdotes, nós somos uma nação santa. Sabe o que quer dizer isso, meus amados irmãos? Que você é sacerdote, que você tem acesso a Deus, que você agora não precisa mais de um intercessor, porque você mesmo pode se achegar ao trono da graça, você mesmo pode se achegar diante de Deus. E deixa eu te dizer padre não é sacerdote, pastor não é sacerdote, presbítero não é sacerdote. O sacerdote, concebido nessa ideia, nessa ponte, nessa ligação que fazia entre o homem e Deus, hoje ele foi desfeito. Por quê? Porque você é sacerdote. Porque você pode ir direto a Deus e se relacionar com Ele de forma íntima. Você não precisa mais do sacerdote. Naquele tempo, o povo de Israel, para oferecer os seus sacrifícios, para adorar a Deus, para ter uma relação, até para confessar os seus pecados, eles não iam diretamente a Deus, mas iam direto ao sacerdote. O sacerdote era que entrava no lugar santo, no lugar sagrado, e levava os seus pecados e confessava os seus pecados. Mas agora, meus amados irmãos, nessa relação com Deus, nós somos chamados para sermos sacerdotes. Você não precisa da intercessão do outro. Você precisa clamar junto com o irmão, mas você não está condicionado a uma pessoa te levar a Deus, porque você mesmo pode chegar diante do Senhor. Você mesmo pode se fazer ou fazer o teu problema conhecido diante dele, porque você é sacerdote. E isso é maravilhoso, essa compreensão nessa relação com Deus. Nós não precisamos mais de intermediadores. Eu me lembro, estava uma vez aqui com o pastor Nazareno, havia pouco tempo que eu tinha chegado aqui na igreja, e estava eu e ele, nós tínhamos aqui uns grupos pequenos de oração, porque alguns grupos oravam em casa. E eu estava aqui nessa sala e nós fomos orar. Estava eu, o pastor e uma outra pessoa. E o pastor pediu que eu fizesse a oração. E quando eu terminei de orar, a pessoa olhou para mim e disse assim: eita, irmão, que oração forte essa sua. Que oração forte. Eu fiquei encucado com aquilo. Mas que oração forte. Eu orei normalmente, que oração forte. Mas sabe, às vezes nós somos levados a achar que o fulaninho, que o cicraninho, a oração dele é mais forte do que o fulano, do que o crente A, do que o crente B. Meus amigos, meus irmãos, a Bíblia diz que Jeremias era um homem sujeito às mesmas paixões, e ele orou para que não chovesse e não choveu. Posteriormente ele orou para que chovesse e choveu. Então, meus queridos, não existe esse negócio de fulano tem oração mais forte do que o outro. O que existe é irmãos que têm mais intimidade com Deus do que outros. Tem pessoas que têm mais intimidade com Deus do que nós, que buscam mais a presença de Deus, que são conhecidas diante de Deus através da oração, que têm um relacionamento que desenvolveu ao longo da vida, uma relação de intimidade com Deus. Mas hoje nós somos sacerdotes e isso é motivo para alegria, para colocarmos, mesmo diante do deserto que nós estejamos ou possamos atravessar, mas estarmos diante do Senhor em oração, colocando a nossa vida diante dele. Versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor havia lhe ordenado. Ou seja, Moisés agora desce do monte e vai transmitir o recado de Deus para o povo. O versículo 8 diz que: então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor
as palavras do povo. Veja essa relação. Moisés aqui é o intermediador, está sempre entre Deus e o povo. Ele agora relata ao povo o recado do Senhor. No versículo 8 vai dizer que o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor está falando. Ora, naquele arrobo, daquela experiência que o povo estava passando ali com Deus, eles não hesitaram, eles não pensaram duas vezes, disseram: olha, tudo que o Senhor falamos, nós iremos fazer. Tudo que o Senhor está dizendo, nós iremos fazer. E houve aqui um arrobo, houve aqui um entusiasmo, uma empolgação do povo, e eles confirmaram essa palavra diante do Senhor. Fizeram errado? Não, não fizeram. Fizeram o correto. E aquilo que Deus quer de nós, que realmente nós temos a consciência desta relação, do que pauta essa relação entre nós e Deus, de fato, nós estarmos ali diante do Senhor para fazer, para responder positivamente tudo aquilo que Ele quer de nós. Mas olha que interessante, no capítulo 32, essas mesmas pessoas que deram essa resposta positiva a Deus, elas mesmas se afastaram do Senhor. Quando Moisés subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites, esse mesmo povo que deu essa resposta, que disseram que fariam tudo o que o Senhor estava mandando, ordenando, esse mesmo povo, por julgar que Moisés estava demorando, construíram um bezerro de ouro e adoraram um Deus falso, cometeram o pecado de idolatria. Ou seja, abandonaram Deus. Mesmo diante de tudo aquilo que estava vendo, eles de fato abandonaram o Senhor. Meus amados, não pense que é diferente. Muitas vezes nós julgamos que Deus está demorando em resolver as nossas causas, que Deus está demorando em nos socorrer, e parece que Ele não vem mais, e parece que Ele não vem mais ao nosso auxílio. E aí nós começamos a construir bezerros de ouro para adoração. Nós devemos fazer igual o povo fez aqui, dar uma resposta positiva. Tudo que o Senhor está nos ordenando, nós faremos. Mas nós não podemos, em meio às dificuldades do deserto, abandonar esse relacionamento com Deus e construir os nossos ídolos e achar que a resolução dos nossos problemas vão estar em outro ou até em nós mesmos. Cuidado para não começar a pensar que você é autossuficiente. Por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. A gente interpreta esse versículo muitas vezes dizendo assim: olha o que a Bíblia diz. Maldito é o homem que confia no homem. Por isso que eu não confio em ninguém. Só porque a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo assim: olha, quando ela diz que maldito é o homem que confia no homem, a melhor tradução seria: maldito é o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço forte o seu poder. É isso que o contexto vai dizer. Então você começa a se achar suficiente, Deus está demorando, Deus não consegue resolver os meus problemas, eu mesmo vou tomar as rédeas, eu mesmo vou responder, eu mesmo vou resolver. Meus amados irmãos, é preciso ter essa paciência nessa relação com Deus, porque a seu tempo Ele virá. Versículo de número 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e que para também creio em ti. Porque Moisés tinha anunciado a palavra do Senhor, porque Moisés tinha anunciado as palavras seu povo ao Senhor. Agora aqui há um grande encontro. Um Deus que está dizendo para aquele povo no deserto que está indo ao encontro dele. Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar. Ou seja, um Deus que está indo ao encontro do povo nas provações do deserto. Um Deus que se revela e se faz presente. Veja que interessante, ele diz: olha, Moisés, diga ao povo, eu estou indo em direção a eles. E quando eu falar, e quando eu manifestar a minha voz, todo o povo vai escutar, para que eles creiam. Meus irmãos, Deus aqui, nesse exato momento, dessa relação com Israel, Ele está se distinguindo de todos os outros deuses.
Ele está dizendo que ele é um Deus que fala, que ele é um Deus vivo. E ele diz ao povo: olha, vocês agora vão experimentar, vocês irão escutar quando eu estiver falando com Moisés. E para que isso? Para que vocês creiam que é o Deus vivo que está conduzindo vocês pelo deserto. Meus irmãos, muitas vezes as circunstâncias da vida têm colocado um empecilho nessa nossa relação com Deus, que muitas vezes nós não escutamos quando Ele fala. Nós estamos tão insensíveis ou tão marcados pelas cicatrizes, pelas imposições da vida, que às vezes nós não conseguimos perceber quando Ele está falando com nós, quando Deus está se relacionando com nós. E agora Ele está dizendo: olha, eu estou indo até vocês, e quando eu falar, vocês vão escutar. Para quê? Para justamente vocês creem, para que vocês acreditem. Você tem escutado Deus falar com você? Você tem escutado Deus se dirigir a você? Você tem experimentado essa relação com Deus ao ponto de ver Deus agindo claramente na sua vida? Você tem escutado Deus? E você pode, posteriormente, dar esse testemunho até para si mesmo: sim, eu tenho escutado Deus, eu tenho visto Ele agir na minha vida, eu tenho visto Ele entrar com providências nos meus problemas, eu tenho visto a sua manifestação poderosa no meu viver. Nós temos experimentado isso enquanto igreja? Qual tem sido o grau de intimidade com Deus? Essa intimidade com Deus tem levado você a experimentar esse sobrenatural de Deus? Ao ponto de você ouvir a voz dele? Há experiências na vida que, quando nós contamos para os outros, as pessoas não acreditam. Porque há pessoas que desfrutam dessa intimidade, que pode de fato provar o sobrenatural de Deus. Podem ver Deus agir poderosamente, milagrosamente na sua vida e na vida dos outros. Eu estava vendo um testemunho de um irmão agora, e ele dizendo que sentiu no coração o desejo de orar e jejuar, mas ele não sabia o motivo. Mas ele sentiu esse desejo de passar 3 dias em oração e jejum. E ele começou a orar e jejuar. E ele disse que um certo dia, no 3º dia, ele visitou uma casa de uma senhora. E ali encontrou uma senhora acamada que não poderia se levantar. E ele disse que orou por aquela senhora, perguntou se ela conhecia Jesus Cristo, e ela disse que não. Ele falou do Evangelho para ela, pregou o Evangelho, anunciou Jesus Cristo, disse que em Cristo ela poderia ter a vida eterna, que em Jesus Cristo estava a salvação. E no final da oração, ele orou por aquela enfermidade dela. Ele orou para que ela se recuperasse. E ali eles saíram, foram para casa. No dia seguinte, passando de volta lá para fazer essa visita, porque ela aceitara Jesus Cristo. E quando eles chegaram naquela casa, ela abriu a porta, ela os recebeu em pé, caminhando. E ali celebraram o nome de Cristo. E talvez a gente pode estar perguntando: mas espera aí, isso aí é uma mera coincidência, isso não existe. Mas há pessoas que têm intimidade com Deus, que Deus inclina seus ouvidos para entender ou para atender às orações. Para finalizar, versículo 10. Agora é chegado o momento do grande encontro. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã, levem ele as suas vestes e estejam prontos o 3º dia. Porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, marcará em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, porque aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste,
mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. Aqui há um chamado para esse grande encontro. Há um chamado do povo de Israel para se relacionar com Deus. E o que é que Moisés diz? Moisés diz para o povo: olha, eu vou subir ao monte. Vocês não subirão ao redor do monte, mas se preparem. Vocês serão visitados por Deus. Consagrem as suas vidas. Lavem as suas roupas. Não se acheguem à mulher, ou seja, não tenham relação sexual. Se preparem, estejam prontos. É isso a mensagem de Moisés para o povo naquela ocasião. E a minha pergunta é hoje para nós: nós estamos prontos para esse encontro com Deus? Nós realmente estamos preparados para esse encontro com Deus? Nós temos consagrado a nossa vida para nos relacionar com Deus? Nós temos lavado as nossas roupas para nos achegar a Deus? Lavar a roupa aqui significa estar em um estado de pureza, estar limpo do pecado, estar preparado, consagrado. E o que é estar consagrado? É estar separado, é estar em uma vida em plena comunhão com Deus, é estar numa vida a qual de fato você se distingue dos demais dos quais você convive, daqueles que não são crentes. É de fato você estar com uma vida aos pés do altar. Isso é estar consagrado. Isto é estar preparado para estar diante do Senhor. E nessa relação com Deus, nós temos nos preparado para nos relacionar com Deus? Qual tem sido a minha busca, a sua busca? A santificação? Talvez falar hoje de santificação dentro da igreja soa uma palavra muito estranha. Soa algo como inalcançável. Mas nós temos um Cristo que morreu por nós para nos purificar de todo pecado e assim nos conceder acesso ao trono da graça. Veja, do versículo 10 até o 14, diz que o povo não poderia tocar o monte, não poderia achegar o monte, porque nesse momento Deus ainda não havia permitido o povo desfrutar dessa plena comunhão ao ponto de chegar tão próximo a Ele. Mas agora, em Hebreus capítulo 12, a Bíblia, ou o autor de Hebreus, vai pegar essa mesma passagem e vai aplicar a Jesus Cristo e vai dizer que agora nós temos um sumo sacerdote diferente de Moisés, um sumo sacerdote que está diante de Deus eternamente e que agora nós podemos nos achegar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora nós temos acesso ao trono, nós não precisamos mais manter essa distância, porque nessa época aqui em que foi escrito esse texto, as pessoas não podiam nem tocar no monte. Isso queria revelar o quê? A santidade de Deus. Deus era tão santo, tão santo, tão santo, que as pessoas não poderiam nem chegar ao monte porque seriam mortos. Devido à santidade de Deus, o homem pecador não poderia estar no mesmo ambiente que Deus. E agora, de forma maravilhosa, única e exclusivamente, pelo sangue de Cristo, nós temos esse acesso a Deus. Algo que era inimaginável. Agora, no seu quarto, na sua casa, você pode fechar a porta e entrar e subir a esse monte. Você pode fechar a porta da sua casa e subir a esse monte. Não precisa mais de Moisés para ir ao monte receber os ensinamentos de Deus, mas você pode ir direto a Ele, a partir da sua casa, do seu quarto.
e colocar diante dele a sua vida e desfrutar de uma relação íntima com ele. Porque agora Cristo, o sumo sacerdote, o mediador, que é muito mais, que purificou os nossos pecados muito mais do que sangue de animais poderiam purificar. Agora ele nos coloca diante de uma situação de consagração que nós podemos estar sem temor nenhum diante de Deus. Você não vai ser apedrejado, você não vai ser morto quando você se ajoelhar na sua casa e orar a Deus e pedir a presença de Deus na sua vida. Meus irmãos, a relação com Deus, nós temos que sair daqui nessa noite convictos, conscientes que nós precisamos empreender um nível de relação, de intimidade com Deus tamanha, que de fato as nossas orações possam ser atendidas e nós possamos experimentar mais de Deus. Eu concluo dizendo, fazendo 3 aplicações muito rápidas para a nossa vida. Primeiro, de fato nós devemos sair daqui desejosos de nos relacionar com Deus. Desejosos, meus irmãos, de nos relacionar com Deus. Não abra mão desta verdade. Saia hoje daqui, dessa igreja, com um coração ardente, em chama, de conhecer mais de Deus, de experimentar mais de Deus, de ter uma relação íntima com Deus, de se tornar conhecido de Deus. Cultive isso no seu coração, cultive isso na sua mente. Não aceite uma vida de religiosidade medíocre. Não aceite uma vida de somente vir para a igreja e sentar no banco da igreja. Mas tenha relação profundas e íntimas com Deus. Não precisamos de mediador. Nós já temos Jesus Cristo, que é o nosso mediador. A grande questão é, você está disposto a desenvolver esse relacionamento com Deus? Você está disposto a se relacionar com Deus desta forma aqui descrita no livro de Êxodo, o livro que nós lemos hoje? Essa é a grande lição para nós hoje, meu irmão. Billy Graham dizia que nós devemos dobrar os joelhos e orar até que eu e você e Deus sejamos amigos íntimos. Olha só que frase maravilhosa. Dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Não pare de orar, de adorar, de dobrar os seus joelhos, até você e Deus serem amigos íntimos. Oremos. Santo Deus e Pai, Senhor de toda glória, obrigado, Deus, pelas tuas maravilhas. Obrigado, Deus, pela graça concedida, pelo amor derramado em nossos corações. Obrigado por tudo, Deus. Graças te damos, Senhor Deus. Tu que se revela a nós através do teu Filho. Tu, Senhor Deus, que resolveu estabelecer essa relação conosco através de Cristo. Ó Pai, que estejamos diante da tua face, em plena comunhão e intimidade contigo, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Não deixe que a gente saia daqui conforme nós entramos, mas que nós saiamos daqui modificados pela tua palavra. Nós possamos sair daqui transformados e desejosos de se relacionar contigo. Então fala aos nossos corações, Senhor Deus. Inclina os teus ouvidos às nossas orações. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Nos direciona, nos conduz em meio ao deserto da vida, em meio às dificuldades, ao sofrimento, às lutas, às batalhas. Mas que nós sintamos, Senhor, que somos conduzidos por Ti em asas de águia.
e somos levados para perto de Ti, para gozarmos e desfrutarmos dessa intimidade contigo, Senhor. Nos abençoa, Deus, nessa noite. Pai, abençoa a Valentina, Senhor Deus. Essa criança que outrora estava aqui na Tua igreja, andando e passeando, agora se encontra num leito de hospital. Ó Deus, nós clamamos pela vida dela. Pedimos, ó Deus, que Tu venha em seu socorro. Tem misericórdia, Pai. Entra ali com o Teu poder. Mesmo que os médicos não saibam o que é que está acontecendo com ela. Mas, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, que Tu cure, Senhor Deus, a Valentina. Que Tu faça essa enfermidade sucumbir à Tua vontade, Pai. Que essa infecção que ela está agora, possa sair do seu corpo. Que ela possa se levantar desse leito e que nós, aqui que estamos orando por ela, em intimidade contigo, venhamos a glorificar o Teu santo nome, Pai. Amém. Obrigada, irmão Marcelo. Que o Senhor possa abençoá-lo mais e mais, dando-lhe sempre sabedoria nas palavras. Como fomos abençoados, né, irmãos? Graças a Deus. Que coisa boa esse privilégio de vir à igreja, de aprender mais de Deus, de estar em comunhão com os irmãos. Isso realmente assim é indescritível e não tem preço. Que bom. E por falar em ajuntamento, né? Eu lembro aos irmãos do nosso culto de oração, sempre às quintas-feiras, às 7h30 da noite. Nós estamos aqui em oração. Como somos abençoados quando sabemos que podemos levar aos irmãos as nossas petições, orar uns pelos outros, né? Graças a Deus por isso. O outro aviso é que nós teremos a cantina em prol. Pode falar. A Suzana vai dar um recadinho aqui. Assim que terminar o culto, um representante dos casais, ou os dois, né? Venham para cá só para a gente conversar um pouquinho, tá certo? Nós teremos no dia 3, né? Tá quase tudo certo para o dia 3 de dezembro, uma sexta-feira, às 19 horas, o nosso jantar de casais. A gente gostaria muito que os casais comparecessem, né? Para esse momento de comunhão, tá? E de lazer também, tá certo? Então, depois do culto, só aqui bem rapidinho. É um aviso comestível. Nós teremos cantina em prol do nosso coral, certo? Não saia daqui sem antes degustar ali o que as irmãs estão preparando. Hot dog, né? Hot dog com refrigerante, não é isso? É isso, irmãos. E nós agradecemos mais uma vez a participação de todos. Graças a Deus, que o Senhor venha abençoar, dando a todos nós, né, uma semana abençoada, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal e que estejamos sempre unidos. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor possa ter se alegrado, ó Deus, desse momento de culto, Deus, que trouxemos para Ti, meu Pai. Que possa ter subido, ó Deus, como um aroma suave, Senhor, às Tuas narinas, ó Pai. Que o Senhor venha nos livrar de todo mal, Senhor, esteja sempre conosco, ó Pai. E que possamos lembrar, Senhor, sempre dessas palavras que aprendemos, que fortalecemos aqui, Senhor. Que o Senhor está sempre conosco, ó Pai. Que possamos, ó Pai amado, em nome de Jesus, Te dar o culto devido, ó Deus, e nos achegarmos cada vez mais a Ti, Pai.
No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Nossa última canção. Vamos cantar bem forte aí. Vamos esticar, né? Um pouquinho. As palmas. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz beber de suas águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Jeová Comigo está. Ele é meu pastor e por onde eu for ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado ele toca em mim, me conduz aos seus pastos verdes, onde eu posso descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me reconcilia com os meus inimigos, me unge com óleo, me exalta, me abraça e ainda me chama de amigo. Jeová comigo está. Ele é meu pastor e por onde eu for ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado ele toca em mim, me conduz aos seus pastos verdes, onde eu posso descansar.